Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Meu nome é Aprígio de Souza Soares e vou trabalhar com vocês essa lei que cai constantemente em concursos públicos. E é uma lei muito complexa, muito cheia de detalhes, e a gente vai estudar artigo por artigo, a linha por a linha, para que nenhuma questão de concurso venha nos pegar na hora da prova. Essa lei de responsabilidade fiscal é uma lei complementar, ela é complementar à Constituição e alguns a chamam de terror dos prefeitos, né? Dizem que após a lei complementar de 101, perdeu a graça ser prefeito. Então as más línguas dizem assim. Então nós vamos entender por que ver agora todos os aspectos da lei de responsabilidade fiscal. Vamos lá então, artigo 1º. Essa lei complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no capítulo 2 do título 4 da Constituição Federal. Só uma correção, é título 6 da Constituição. Então, essa lei, o que ela vai fazer? Estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. A administração, a responsabilidade fiscal daqueles que administram, daqueles que gerem o dinheiro público, com amparo no capítulo 2 do título 6 da Constituição. Esse capítulo 2 do título 6 da Constituição vem falar justamente sobre isso, vem falar da responsabilidade na gestão fiscal. Então, tranquilo até aí. Ainda esse capítulo 2 do título 6 da Constituição vem falar das finanças públicas de modo amplo. De modo amplo, então, vem nortear as finanças públicas no país. Parágrafo 1º. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, a geração de despesas com pessoal da Seguridade Social e outras, dívidas consolidada imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Vamos por parte, então. Essa responsabilidade, então, ela pressupõe ação planejada e transparência. A transparência é o pressuposto máximo dessa lei de responsabilidade fiscal. Por isso que eu falei que era o terror dos prefeitos. Por quê? Porque antes dessa lei, os prefeitos, na véspera da eleição, contratavam para conseguir votos e faziam inúmeras outras atitudes e gastavam muito dinheiro e passavam o mandato para o prefeito seguinte sem se responsabilizar com as dívidas, com os gastos. Isso agora não pode mais acontecer por causa da transparência. Deve ser uma gestão responsável. Deve prevenir risco, corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio. Que equilíbrio? Receitas e despesas. Nunca se pode gastar mais do que se arrecada. Obediência a limites, existem limites, nós veremos quais são nessas leis. Condições do que tange a renúncia de receita, nós veremos que há momentos em que o administrador, o gestor, ele poderá renunciar a receitas, mas existem as regras, e nós veremos aqui nessa lei. Geração de despesas com pessoal, existe um limite, nós veremos 60% nos municípios, 60% da receita corrente líquida nos estados e 50% na União. Nós veremos isso. Dívidas consolidadas imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Todos esses conceitos que nós lemos aqui nas 4 últimas linhas finais, nós veremos cada um deles. Nós falaremos sobre cada um deles nos slides a seguir. Parágrafo 2º. As disposições dessa lei complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Portanto,
se cair na prova dizendo que a lei de responsabilidade fiscal ela abrange e obriga somente os estados, somente a União, está errado. São os 4 entes da federação: União, Estados, Distrito Federal e o município. E nós veremos também que, para a lei de responsabilidade fiscal, o Distrito Federal ele tem um status de Estado-membro. Parágrafo 3º. A União, nas referências, parágrafo 3º. A União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estão compreendidos: letra A, o Poder Executivo, Poder Legislativo, neste abrangido os Tribunais de Contas, e o Poder Judiciário e o Ministério Público. Letra B, as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes. Então vamos entender, primeiramente, essa letra A e B. A letra A. Para a lei de responsabilidade fiscal, não é somente a administração pública do Poder Executivo. Quem deve obedecer à lei de responsabilidade fiscal? Os estados, Distrito Federal e os municípios, e o Poder Executivo dentro dos estados, município e Distrito Federal, o Poder Legislativo, e no Poder Legislativo está incluído aí o Tribunal de Conta. O Tribunal de Conta da União, Tribunal de Conta do Estado e os Tribunais de Conta dos municípios, onde houver, pois está vedado a criação de novos tribunais de conta. O Poder Judiciário e o Ministério Público. Então, o Ministério Público, os procuradores, além dos procuradores, os promotores de justiça. Então, todos eles devem obedecer às disposições dessa lei complementar. Letra B. As respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes. Nós veremos nos slides a seguir as definições de cada uma delas. A princípio, a administração direta, nós temos aí os órgãos do Poder Executivo, a administração direta. Nós temos as autarquias, por exemplo, as autarquias faz parte da administração indireta. As fundações públicas e as empresas estatais dependentes. Essas empresas estatais dependentes são empresas controladas pelo poder público em que o ente receba recursos financeiros para pagamentos de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos no último caso aqueles provenientes de aumento de participação acionária. Nós veremos isso logo à frente, vem uma definição. Então não vamos nos preocupar até então por aqui. E ainda nós temos os fundos, aquele conjunto de bens públicos ou de dinheiro público que é reunido para uma finalidade específica. Então todos estes estão submetidos à lei de responsabilidade fiscal. Nós veremos essas definições uma a uma. Nós estamos falando aqui nas referências. Então, 2. Os estados estendem-se considerando o Distrito Federal. Isso eu já disse. A estados entende-se considerado o Distrito Federal. O Distrito Federal, portanto, possui um status de Estado-membro. Entra como o 27º Estado da Federação. Tribunais de Contas estão incluídos. Tribunais de Contas da União, Tribunais de Contas do Estado, quando houver, Tribunal de Contas dos municípios e Tribunal, aqui está repetindo, Tribunais de Contas do município. Então, nós vimos que todos esses tribunais de contas, eles também devem se submeter e obedecer às regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 2º. Para efeitos dessa lei complementar, entende-se como ente da federação. Agora sim, as definições. Isso cai em prova, pessoal. Definições. Ente da federação, a União, cada estado, o Distrito Federal e cada município. São os 4 entes da federação: União, Estado, Distrito Federal e município. O que é uma empresa controlada? Para a lei de responsabilidade fiscal, sociedade cuja maioria do capital social com direito ao voto pertença direta ou indiretamente a um ente da federação. Vamos supor que há uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, em que a maioria do capital com direito ao voto esteja
pertença direta ou indiretamente a um ente da federação, à União, ao Estado, ao Distrito Federal ou ao município. Então, essa será uma empresa controlada. Exemplo, Petrobras, que é uma sociedade de economia mista. Nós temos a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública. Todas elas possuem maioria do capital social com direito a voto pertencente à União. Então, a empresa controlada, cujo capital social com direito a voto pertence direto ou indiretamente a ente da federação. Essa é uma empresa controlada. Terceiro, empresa estatal dependente. Nós temos as estatais independentes e as estatais dependentes. Neste momento, a Lei de Responsabilidade Fiscal vem tratar da empresa dependente. É empresa controlada, ou seja, aquela que tem a maioria do capital com direito a voto e cuidado, essa maioria é 50% mais um, não necessariamente 51%. Então, 50% mais um voto é a controlada, que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal, então pagamento de salários, desencargos com pessoal, custeio em geral ou de capital, excluídos neste último caso aqueles provenientes do aumento de participação acionária. Então vamos entender isso aqui, pessoal. Primeiramente, entender o que é despesas de capital. Nós temos as despesas correntes líquidas, nós temos as despesas que não são despesas de capital e nós temos as despesas de capital. As despesas de capital são aquelas despesas que aumentam o patrimônio do ente da federação, o patrimônio da União, por exemplo. Imagina que um Estado-membro, o Estado de Minas Gerais, vai construir um hospital. Uma prefeitura vai construir um hospital. Então, o poder público, a prefeitura, vai investir recursos naquela construção. Quando a obra estiver pronta, a prefeitura vai aumentar o seu ativo, vai aumentar o seu patrimônio, porque ela terá um hospital agora como um bem. Então, essa é uma despesa de capital, uma despesa que aumenta o patrimônio. Agora, nós temos as despesas correntes. Por exemplo, aquele hospital vai precisar de remédio, vai precisar de recursos para o seu funcionamento. E esses recursos não vão, em regra, aumentar o seu capital. Essas são despesas correntes. Então, vamos voltar para a lei. A empresa estatal dependente, a empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal. Então, se ela recebe dinheiro para pagamento de pessoal, ela é uma empresa estatal dependente. Ou custeio em geral, custeio para sua manutenção em geral. Ela necessita desse recurso, então ela também será uma empresa estatal dependente. Ou de capital, como eu falei, aquele que aumenta o patrimônio, excluídos no último caso, aqueles provenientes de um aumento de participação acionária. Vamos supor que o Estado quer aumentar o seu capital. Ele não quer mais ter 50,1%, 50% mais uma ação, ou 52%, ou 60% das ações daquela empresa. Ele quer ter 90% e insere mais dinheiro naquela empresa para aumentar a sua participação acionária. Neste caso, não. Neste caso, não entra nesse caso de empresa estatal dependente. Então, está excluído esse aumento de participação acionária no caso desse despesa de capital. Então, empresa estatal dependente, aquela que recebe recurso do ente controlador do governo para pagamento de despesa com pessoal, custeio em geral ou de capital. Excluídos, no caso de capital, o aumento de participação acionária. Memorize isso porque isso é comum demais em prova. Nós temos o 4 agora. O que vem a ser receita corrente líquida. A receita corrente líquida, também mais uma definição, é o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos o que nós veremos.
Deduzidos na letra A, nós temos, na União, os valores transferidos aos estados e municípios por determinação constitucional ou legal, as contribuições mencionadas na linha A do inciso 1 e no inciso 2 do artigo 195 e no artigo 239 da Constituição Federal. A linha A, ela vem falar da transferência legal. Então, deduzidos a transferência legal. Esse artigo 195, ele vem falar da Seguridade Social, que ela é financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e contribuições sociais. Então, vamos entender isso. Como que está relacionada essa letra A ao caput? Então, o que é a receita corrente líquida? É o somatório de todas as receitas, todo o dinheiro arrecadado pelo governo, dos tributos, contribuições, do seu patrimônio, aquele patrimônio que ele é por uma concessão real de uso, ou por impostos, por tributos lá das indústrias, receitas agropecuárias adquiridas lá pela agropecuária, de serviços prestados pelo ente da federação, transferências correntes, que nós veremos o que é ainda, e outras receitas correntes. Só que nesse caso vai ser abatido o valor transferidos aos estados e municípios por determinação constitucional ou legal. Então, primeiramente, vai ser abatido dessa receita corrente líquida esse valor transferido da União para os estados e municípios. Vai ser abatido. E ainda aquele recurso da Seguridade Social. Aquele valor que está destinado à Seguridade Social deve ser abatido da receita corrente líquida. Então, não entrará no somatório da receita corrente líquida do determinado ente. Já o artigo 239 da Constituição, ele vem falar do seguro-desemprego, o seguro-desemprego e outros abonos do direito, que são direitos do trabalhador. Então, este recurso também não vai se somar aqui na receita corrente líquida da União. Então, são esses que nós vimos, que você deve memorizar, estes que nós vimos aqui no inciso 4, e será deduzido primeiro esses valores da União que nós acabamos de falar. Ainda, nos estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. Então, também é transferência legal da União para os estados e municípios, dos estados para os municípios. Então, no caso dos estados, essa parcela entregue aos municípios por determinação constitucional não vai se somar à receita corrente líquida do município. Não será somado, então. E a C, na União, os estados e os municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social, e as receitas provenientes da compensação financeira citada no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição. Então, aquele dinheiro que é descontado da folha de pagamentos dos servidores, no caso do servidor federal, estadual ou municipal, não vai se somar à receita corrente líquida do Estado, município, nem do Distrito Federal. E ainda, também não será somado à receita corrente líquida também aquele valor citado no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição, que fala, lá no artigo 201 desse parágrafo 9º, fala da contagem recíproca. O que é contagem recíproca? Um indivíduo ele trabalhou, por exemplo, 15 anos no Estado, 15 anos na União. Então, aqui haverá a contagem recíproca de tempo. Então, imagine que um ente, por exemplo, recolheu 20 anos e outro ente da federação recolheu 10 anos. Então, aquele valor recolhido de cada um deles também não há de se contar na receita corrente líquida. É isso também que está sendo trazido aqui nessa letra C. Parágrafo 1º. Serão agora, eu falei o que seria deduzido, agora que serão computados no cálculo da receita corrente líquida
os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar número 87, de 13 de setembro de 1996 e do fundo previsto no artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias. Esses valores serão computados. Você deve diferenciar daqueles que são deduzidos. Neste parágrafo primeiro, nós temos dois assuntos. O primeiro é o valor recolhido, é o valor sustentado lá na Lei Complementar número 87, de 13 de setembro de 96. Essa lei complementar vem falar do ICMS e também do ISS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, e o Imposto sobre Serviços. Então, o valor recolhido no ICMS e no ISS, eles serão sim computados na receita corrente líquida, ISS e ICMS. Aqui no ato das disposições constitucionais e transitórias, vem falar sobre o fundo que foi constituído para a manutenção e desenvolvimento da educação básica e a remuneração condigna dos trabalhadores da educação. Então, neste aqui ato das disposições constitucionais e transitórias, então este valor ele será computado nessa receita. Não é muito comum cair de prova. O mais importante aqui é saber que os ICMS e o ISS são impostos muito comuns. Eles sim serão computados devem ser computados na receita corrente líquida. O parágrafo 2º, não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos estados do Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para atendimento das despesas de que trata o inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 19. Inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 19. Aqui nós vamos destacar isso e vamos destacar o não. Porque no parágrafo anterior, falava-se de que serão, aqui não serão. Então, vamos entender esse parágrafo 2º. O artigo 19, ele vem falar que não pode ser gasto com a receita corrente líquida despesa com pessoal acima de 50% na União, 60% do seu valor no Estado e 60% do município. E ainda vem falar aqui que dos estados lá do Amapá, Roraima e do Distrito Federal são estados novos e menores em relação aos outros. Então, por isso a Constituição trouxe o Amapá e Roraima, se não me engano, eram territórios que se tornaram estados. E eles têm um privilégio, eles recebem da União recursos, e a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe aqui alguns benefícios. A União transfere para esses estados, principalmente o Distrito Federal, que ele é mantido pela União, ele é totalmente mantido pela União. Então, a União transfere para o Distrito Federal, para os estados do Amapá, Roraima e Distrito Federal. Transfere recursos para pagamento de pessoal. Então, esse pagamento, esse recurso transferido, não será somado à sua receita corrente líquida. Tranquilo. O parágrafo 3º vem dizer que a receita corrente líquida será apurada, somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 11 meses anteriores, excluídas as duplicidades. Então, o mês que está sendo apurado. Está sendo apurado, por exemplo, no mês de maio. Então, será o mês de maio, mais os 11 meses anteriores. Assim, será apurado as receitas arrecadadas naquele exercício. E lembrando que serão excluídas duplicidades. Uma receita que ela foi computada num determinado mês, ela não pode ser computada novamente. Então, será excluídas as duplicidades. O que você deve guardar para a prova? Eu vi inúmeras questões em provas anteriores. Antes de fazer esse slide, eu dei algumas lidas em algumas provas e eles vinham trazendo incluídas duplicidades. Pegadinha assim, ridícula, mas é assim que as bancas têm trazidas. Então, pessoal, nós terminamos aqui esse primeiro vídeo
E no próximo, então, nós vamos falar das leis de diretrizes orçamentárias. Eu aguardo você no próximo vídeo, espero estar ajudando você no seu estudo para o concurso público. Comente aí, tire sua dúvida e estaremos juntos. Muito obrigado, então, e até a próxima.